Aqui a pergunta é: será possível uma vida livre, psicologicamente, internamente, de conflitos, contradições e problemas? Observe que a nossa vida na mente é de inquietude. Aquilo que expressamos externamente dentro das relações, a partir desta mente inquieta, são relações que se firmam na sustentação, na continuidade, na permanência de constantes problemas. Estados como ansiedade, angústia, depressão, medo, o estado bipolar, os inúmeros quadros de conflitos e problemas de ordem interna, psíquica, são estados que estão presentes em razão desta inquietude psicológica. Nós aqui estamos com você, descobrindo o que é a vida sem sofrimento, o que é a vida livre da contradição, do conflito, que o pensamento estabelece quando coloca presente uma identidade que se separa do próprio pensamento para ser o pensador. O pensador que quer se livrar dos pensamentos que acredita que está tendo, quando os pensamentos são ruins. O pensador que quer agarrar os pensamentos quando os pensamentos são bons e agradáveis. Assim, nós estamos diante de uma condição psicológica ilusória. Uma condição que o próprio pensamento está estabelecendo para cada um de nós como sendo uma condição verdadeira para esta pessoa. Assim, nós temos o modelo do pensamento e o pensador. Temos o pensador sendo a pessoa e a pessoa, este eu. Este eu que tem problemas, este eu que está inquieto, este eu que está ansioso, preocupado, este eu vivendo estados internos de sofrimento psíquico, este eu que gosta e que não gosta, que aceita e rejeita. Um eu que faz comparações, um eu que tem a ideia do que a vida deveria ser, do que ela precisa ser para ele mesmo. Será que podemos romper com isso? Romper com esse modelo psicológico de sentir, de agir, de pensar, de interagir com ele ou ela, de falar, de escutar as coisas, de fazer essas avaliações particulares daquilo que acontece, da vida como ela surge. Será que podemos romper com este eu para uma qualidade de vida livre desta ilusão da separação? E por que a expressão aqui ilusão da separação? Porque, de fato, quando investigado, esclarecido e compreendido, fica muito claro que esta separação entre você e a vida é algo que o pensamento está produzindo. Quando é que você se sente alguém? Não é quando tem pensamentos particulares? Não é quando os pensamentos
São particulares pensamentos girando em torno de um centro, que é este mim, este eu. Não é quando você sente ser alguém, se sentir ser está na ideia que o pensamento sustenta em torno de histórias que ele estabelece em torno de uma imagem que o próprio pensamento construiu. Esta é a pessoa. Este é o mim, o eu. O que estamos aqui com você é investigando a verdade sobre isso. Nós precisamos compreender a vida como ela acontece, sem a ideia de alguém presente nela, uma vez que essa ideia é uma construção do pensamento. As lembranças que você tem são as recordações que você traz neste cérebro sobre o que você viveu, experimentou. Se você me chama pelo nome, é porque você reconhece o nome que eu tenho. Mas o que é esse nome que eu tenho, que você agora acaba de usar para me chamar? Uma memória, uma lembrança, uma imagem dentro de você sobre quem eu sou. Então você tem a imagem e tem o rótulo. Você tem um título. Você tem uma expressão de ideia sobre esta imagem. Este título, este rótulo, essa expressão de ideia é o nome que você dá a essa imagem que você tem sobre mim. Assim, o pensamento em nós estabeleceu uma estrutura de lembranças. Todas as ideias que eu tenho estão dentro dessa estrutura de lembranças. As ideias que eu tenho sobre você, as ideias que você tem sobre mim, as ideias que você tem sobre a vida, as ideias que você tem sobre as situações. Esta entidade é o eu, é a imagem. Quando estou confortável com as lembranças que tenho, me sinto bem. Quando me sinto desconfortável com essas lembranças que eu tenho, eu me sinto mal. Mas este eu e essas lembranças não se separam. Quando uma lembrança está presente, esse que lembra também está. Portanto, não existe tal coisa como uma separação real entre o pensador com o seu pensamento. A lembrança com aquele que está tendo a lembrança. Mas repare que nós estamos tentando nos livrar dos pensamentos desagradáveis, sem se dar conta de que aquele que está tendo o pensamento e esses pensamentos são um único fenômeno. O pensamento é o pensador. Os pensamentos e o pensador aparecem juntos. Nós queremos nos livrar da inquietude, mas quem é o elemento inquieto? Esse elemento inquieto, ele está separado da inquietude? Ou esta inquietude está presente porque esse elemento está presente? É isso que nós precisamos compreender. Quando descobrimos o que é a vida sem o modelo do pensamento, não alimentamos mais o pensador. É quando descobrimos um cérebro livre da inquietude e com tudo que a inquietude representa. Esses diversos quadros de sofrimento psicológico,
Eles estão presentes nesta inquietude. Uma vez livre desta mente inquieta, ficamos livres de todos esses quadros, porque não temos mais esse elemento da inquietude, que é o eu, sustentando a inquietude. Estamos juntos? Podemos romper com o sofrimento, romper com esta psicológica condição de memória. Aqui, quando a pergunta é como ter um encontro com a verdade, como ter um encontro com a felicidade, como encontrar a felicidade, como encontrar a verdade, como encontrar Deus. Para esta pergunta, a resposta consiste em uma visão de si mesmo. Uma vez livre da ilusão deste mim, deste eu, deste si mesmo, temos a realidade presente. A realidade é a verdade de Deus. A realidade é a verdade da felicidade. Por que esse aprender sobre a mente é fundamental? Por que esse aprender sobre o pensamento, o sentimento, a emoção é fundamental? Porque é isso que nos dá a base real para uma mente livre, para uma mente livre da mente. De qual mente precisamos nos livrar? Precisamos nos livrar da ideia de alguém que se vê presente sendo pensador, sendo experimentador, tendo pensamentos. Portanto, de qual mente precisamos nos livrar? Da mente que nos traz a ilusão desta separação, desta dualidade? Nós estamos vivendo em uma mente dualista. Essa mente dualista é a mente onde existe eu e o não eu. O não eu são os pensamentos que eu tenho. O eu é a identidade que está tendo esses pensamentos. Veja, a identidade que está tendo esses pensamentos é o pensador. E esses pensamentos são as lembranças que surgem e que, para este pensador, ele é a entidade responsável para controlar, gostar, não gostar, aceitar, rejeitar e assim por diante. Nós temos uma visão ilusória, um sentir ilusório, um perceber ilusório. É o perceber do percebedor. É o sentir de alguém no sentir. É o pensar de alguém pensando. Podemos romper com isso para a compreensão de que, neste instante, a vida como ela acontece, nela não há qualquer espaço para esta dualidade, para esta separação. Será que podemos olhar e ver diretamente a verdade de que, quando o pensamento está presente, é só uma memória, é só uma lembrança? Não precisamos colocar uma identidade para se envolver com esse pensamento. Repare a importância disso. Quando você, por exemplo, tem a lembrança de alguém que lhe causou tristeza e sustenta esta lembrança, naturalmente você sustenta um estado de sentimento e emoção com relação àquela pessoa. Esta autoimagem é este eu triste, este eu ofendido, este eu magoado ou este eu com raiva.
dele ou dela, mas quem é esse ele ou ela aqui no momento? Uma lembrança? Uma imagem? Então repare, nós estamos vivendo estados internos psicológicos que estão sendo sustentados por uma qualidade de mente que é a mente em dualidade, que é a mente que sustenta a ilusão de uma identidade que está triste, magoada, ofendida, com raiva. Portanto, desde pequenos, nós estamos cultivando este ego, esta qualidade de mente em dualidade. O rompimento com isso requer esse aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é romper com a ilusão de uma identidade presente na lembrança. Se o que temos presente é só uma lembrança, se você deixa de dar importância a esta lembrança, você não sustenta mais este eu, este mim, esta pessoa, este que se separa e se vê como alguém tendo a lembrança. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento requer esta atenção sobre as nossas reações. Então, o sentido desta mente em dualidade, desta mente dualista, se dissolve, desaparece. Algo novo surge. Não é mais a continuidade deste mim, deste eu, desta pessoa. Podemos viver uma vida livre. Uma vida livre é uma vida onde temos a real ciência do momento. A ciência do momento sem o eu, sem o ego. Esse é o nosso real encontro com a felicidade. Repare que a felicidade não é algo que alguém encontra. A felicidade é aquilo que aqui está presente, como sendo a natureza deste ser, que é a natureza da verdade, que é a natureza de Deus. Portanto, para a pergunta como encontrar a felicidade, a resposta é a mesma para como encontrar Deus. E a resposta é assumindo a verdade de que não existe nenhuma identidade aqui para se separar do momento, para viver esta continuidade da memória, esta continuidade das lembranças. Você não pode se lembrar do que não aconteceu. A sua lembrança é do que já aconteceu. É daquilo que já foi. Mas para quem? E nós estamos sustentando esse alguém para quem as memórias estão surgindo. Estamos sustentando esse alguém para quem as memórias, que são lembranças, aconteceram. O rompimento com este alguém é o encontro com a verdade da vida. A verdade da vida é o encontro com Deus. Esta é a realidade deste ser. Quando isso está presente, não existe tal coisa como esta inquietude, como esta mente inquieta. Todos os diversos sofrimentos psicológicos estão presentes para esse elemento que sofre. Não há nenhuma separação entre esses sofrimentos e esse elemento que sofre. Quando aprendemos a tomar ciência do modelo de mente em dualidade, nos livramos da ilusão desta separação entre o sofredor e os sofrimentos, entre o pensador e os pensamentos, entre os pensamentos, que são essas lembranças, e esse alguém tendo essas lembranças. Ao rompermos com esta dualidade, nos deparamos com a realidade de Deus.
Essa é a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Ao rompermos com esta dualidade, nos deparamos com a vida, livre do eu. Esse é o seu estado divino, esse é o seu estado natural. Quando o eu não está, quando o ego não está. A beleza do encontro com a vida é a beleza do encontro com Deus. E esse encontro com Deus é assumir a realidade de ser. Não é a pessoa tendo esse encontro. É a verdade de que não há pessoa aqui e agora. Para se posicionar psicologicamente no tempo, nas memórias, nas lembranças. Nós temos a vida como ela acontece, sem qualquer ideia do que já foi, do que já aconteceu. Assim, não estamos mais alimentando a ilusão de uma identidade que se vê presente nesta relação com o passado. Portanto, o nosso contato com ele ou ela não é mais o contato com uma imagem que eu tenho dele ou dela, que eu estou trazendo dele ou dela, do que ele foi, do que ele fez, do que ele sentiu, do que ele pensou sobre mim, porque não há mais esse mim, não há mais esta imagem. O verdadeiro encontro com o momento é o encontro com a vida como ela acontece, sem o passado. Portanto, todos esses estados internos de inquietude, qualquer que seja o nome que estamos dando para esses estados, são estados, todos eles, girando em torno deste centro, que é esta imagem que o pensamento estabeleceu aqui, em nossos cérebros. Esta imagem é este mim, é este eu, é esta pessoa. Livres desta imagem, estamos livres do sofrimento. Não há mais sofrimento quando não há mais o sofredor. Não há mais esses pensamentos se não há mais esse que se ocupa com esses pensamentos. Então, estamos lidando com o momento e não mais com a imagem que vem do passado sobre este momento. É quando esse encontro com ele ou ela é como o encontro com a vida. É algo novo, onde o amor está presente, onde Deus é a realidade deste encontro, onde a felicidade é a realidade deste instante. É isso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Nós temos encontros sábados e domingos. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é o reconhecimento da verdade sobre você. Não é como alguns entendem, como alguns explicam. O autoconhecimento não é o conhecimento sobre esse você, que você acredita ser.